Vocês pediram, pessoal, e aqui está ela, a novíssima televisão OLED C4 da LG, que acabou de ser lançada aqui no Brasil, e no vídeo de hoje vocês vão estar conferindo junto com a gente como é que estão sendo os nossos primeiros testes até o momento. E sem enrolar, eu já vou começar direto falando sobre a qualidade de imagem, então vocês já sabem, se vocês também puderem iniciar esse vídeo deixando um gostei, a gente agradeceria muitíssimo, pois essa TV a gente comprou com o próprio dinheiro do canal para fazer esse vídeo aqui para vocês, então o apoio de vocês realmente é fundamental para continuar do nosso canal. Em relação à qualidade de imagem, aqui a gente tem uma TV de resolução 4K que está utilizando a tecnologia OLED. Isso significa que os pixels da televisão conseguem acender e apagar de forma individual, e por conta dessa questão a OLED C4 consegue entregar pra gente um nível de preto perfeito, sem problemas de vazamento de luz, com excelente contraste e com cores mais puras. E essas características positivas fazem ainda mais diferença quando a gente está vendo cenas escuras, também um ambiente que é mais escuro. E para vocês terem uma referência ainda melhor da qualidade de imagem de uma televisão que utiliza a tecnologia OLED, a gente fez o seguinte, a gente separou algumas imagens comparativas da OLED C4 ao lado de uma TV mais barata da própria LG, que no caso a gente escolheu a Nano 77 de 2023, pois dessa forma vocês vão ver mais nitidamente a diferença que faz a tecnologia OLED se comparado a uma TV mais básica. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo que, se possível, vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês identificarem as diferenças entre essas duas TVs. E como vocês já estão vendo através dessas imagens, a diferença é realmente gigantesca. Podemos ver claramente como a OLED C4 ali na direita consegue entregar uma imagem muito melhor, com nível de preto perfeito, com excelente contraste e com cores mais puras se comparado a Nano 77 ali na esquerda, que está utilizando um painel do tipo IPS. Então, se você é uma pessoa que gosta de assistir a filmes e séries, especialmente se você faz isso em um ambiente mais escuro, então com certeza a OLED C4 é uma das melhores opções disponíveis atualmente para você. E lembrando, pessoal, se por acaso a OLED C4 aqui atrás aparecer com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, com certeza a gente vai estar avisando a vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Para quem não conhece, é um grupo oficial aqui do canal, onde diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre está avisando para vocês, e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no comentário fixado, então aguardamos vocês lá. Uma outra coisa que já vale elogiar aqui na qualidade de imagem nesse vídeo de primeiras impressões é o ângulo de visão da TV, porque mesmo que a gente assista a TV de um ângulo bem lateral, mesmo assim ela consegue preservar as cores num grau muito superior se comparado à maioria das outras TVs disponíveis no mercado. Então, como vocês estão vendo, pelo menos as minhas impressões iniciais em relação à qualidade de imagem da OLED C4 estão sendo bem positivas. De qualquer forma, eu vou continuar testando a televisão para em breve trazer uma análise ainda mais completa para vocês, ou se por acaso, se vocês preferirem, quem sabe já uma comparação direto aí no lado de algum modelo concorrente. Mas antes de encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, vale a pena complementar lembrando que a OLED C4 tem suporte tanto para Dolby Vision quanto para HDR10, que para quem não conhece são tecnologias que têm como objetivo melhorar a qualidade de imagem em conteúdos compatíveis com essas tecnologias. Falando agora em relação à qualidade sonora, aqui a gente tem uma TV com uma potência de 40 watts dividido em 2.2 canais com suporte a Dolby Atmos. E na prática, testando aqui a TV, eu gostei do som, mas ao mesmo tempo não esperem nada de super ultra muito incrível, sabe? É bom, mas ao mesmo tempo não chega a substituir a uma soundbar caso você tenha condições de comprar uma, por exemplo. E ainda falando sobre a qualidade sonora, uma coisa que eu notei é o seguinte, quando eu fiz os testes vendo filmes e séries, eu notei que a depender do conteúdo que eu estava assistindo, eu achei que as vozes dos personagens estavam meio baixas, dificultando ali que eu entendesse tudo que eles estavam falando, sabe? No entanto, tem uma boa notícia que é o seguinte, caso vocês também estejam vendo algum conteúdo e achem que as vozes dos personagens estão baixas, o que vocês podem fazer é mudar os modos de som pré-definidos. Fazendo isso, o som já muda bastante, então vale a pena aí fazer esses testes caso você tenha algum tipo de incômodo em relação a isso.
isso. Falando agora sobre o sistema operacional da TV, aqui a LG está utilizando o sistema WebOS, que em termos de aplicativos é bem completa e pelos testes iniciais a TV vem mostrando uma boa fluidez. E uma coisa que eu sei que muitas pessoas gostam nesse sistema da LG é o seguinte: se eu pegar o controle remoto e sacudir o controle dessa forma, percebam que aparece uma espécie de setinha na tela, onde eu consigo controlar a TV apenas apontando o controle para a tela, o que é bem legal, eu sei que muitas pessoas gostam, mas ao mesmo tempo não se preocupem, tá? Porque também dá para controlar a TV apenas pelas setas do controle remoto, caso você prefira dessa forma. Falando agora sobre o visual e o design dela, eu achei ela uma TV bem bonita, é uma televisão bem fina e apesar de ser fina, ela não passa aquela sensação de ser um produto frágil, como eu já vi em outras concorrentes, por exemplo. E uma outra coisa que eu gostei na aparência dela é que na parte de trás ela tem um visual que lembra um pouco uma pedra de mármore, dando um visual mais único aqui para essa TV. E ainda falando sobre o visual dela, vale a pena dizer que essa televisão acompanha uma base central que a gente coloca aqui embaixo da TV, caso você vá colocar ela em cima de uma estante. No entanto, também dá para colocar a TV em um suporte de parede, só que nesse caso o suporte tem que ser comprado separadamente. E sobre as conectividades da TV, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada, e a TV possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também tem suporte para Bluetooth. Falando agora em relação à experiência gamer com essa TV, infelizmente eu não posso passar aqui para vocês a minha experiência pessoal, pois eu ainda não testei essa televisão com jogos de videogames. Mas de qualquer forma, o que eu já posso adiantar para vocês é que essa televisão promete ser uma das mais interessantes para o público gamer nesse ano de 2024, pois além de entregar a qualidade de imagem de uma TV OLED, ela também promete ser bem completa em termos de recursos. Então aqui a gente tem uma televisão que tem uma taxa de atualização de até 144 Hz, tem 4 portas HDMI, todas 2.1, e tem suporte para VRR, FreeSync e G-Sync. Mas enfim, pessoal, essas foram as nossas primeiras impressões até o momento com a nova OLED C4 da LG, e a partir de agora eu vou continuar testando a TV para trazer uma análise ainda mais completa no futuro para vocês, ou se vocês preferirem, quem sabe a gente já compare ele direto no lado de alguma televisão concorrente. Inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão de comparação, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. Mas então o vídeo foi esse, contamos demais com o apoio de todos vocês e também esperamos vocês lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!